O primeiro que você precisa entender como conceito principal disso aqui tudo é o que é ser trader, tá? Que é o que eu já falei pra vocês, que é a mesma coisa de um comerciante. Entenda, todo mercado vai ter um comerciante. O mercado de petróleo tem um comerciante, que é uma empresa de petróleo. O mercado de celulares tem um comerciante, que é a Apple, Samsung. E no caso do mercado financeiro, a gente tem os comerciantes, que são os traders. Basicamente, o que um trader faz é identificar a oportunidade de comprar e de vender. E o que a gente masteriza são os pontos de entrada para que a gente consiga fazer as melhores entradas possíveis. E eu expliquei as bases da minha estratégia institucional. O meu operacional me permite perder pequeno e ganhar grande. E eu vou te mostrar na prática como isso funciona, como eu já disse. Então, continuando aqui e prosseguindo, eu posso dar até o exemplo aqui de outra coisa, talvez mais tangível, para que vocês possam entender e, de fato, entender a oportunidade que é por trás do mercado financeiro. Vamos supor que a gente está falando de uma casa, tá? Então, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, tá? Uma casa que foi vendida uma vez por 800 mil reais, tá? Tem cidade que isso é barato, tem cidade que isso é caro. 800 mil reais. Foi o primeiro valor de venda dessa casa. E conforme o tempo foi passando, ela se valorizou e foi para 900. Mais um ano se passou e venderam ela por 980 mil reais, tá? E o que acontece? Essa casa vale 800, 900 ou 980? Ninguém sabe, porque isso depende de uma aleatoriedade do mercado. Ah, mas essa casa, ela tem sei lá quantos quartos. Essa casa, ela fica na melhor rua da cidade. Tá, mas e se essa rua tem um problema, sei lá, com violência? E se essa rua passa a ter um deslizamento de terra? Existem alguns fatores que são impossíveis de você estimar. Eles são muito difíceis de você, de fato, prever. E é por isso que existe volatilidade no preço. Seja de um imóvel, seja de um mercado financeiro, seja do Bitcoin, seja das ações da Petrobras, o que quer que seja, vai ter volatilidade, porque o preço é a expectativa dos agentes. E nesse caso aqui, a gente percebeu que esse imóvel se valorizou. Vamos dizer que, sei lá, era um imóvel no Rio de Janeiro na época das Olimpíadas. Então tudo valorizou entre 2014 e 2016. E o que acontece é que no pós-COP, no pós-Olimpíadas, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro acabou desvalorizando bastante. E sei lá, violência, grande parte das pessoas fazendo um fluxo migratório, mudando para São Paulo, outros mudando para Portugal, outras pessoas indo para os Estados Unidos, fez o mercado desvalorizar. E esse imóvel voltou aqui para a faixa dos 800, agora ele vale 810. E o que uma pessoa de fato genial deve fazer? Tá? Como a gente está falando de imóvel, é muito mais difícil de você de fato, não, eu vou comprar esse imóvel na baixa e vou vender na alta. É impossível de você fazer isso. E o que o mercado financeiro permite é justamente você entender alguns padrões, alguns potenciais pontos de entrada que te permitem pegar essas movimentações de 800 a 900, de 980 a 810, que no gráfico a gente consegue interpretar isso. Isso usando a nossa estratégia e entendendo aonde está o dinheiro do institucional. Como assim, Vini? Explica isso para mim na prática. Se a gente está falando do mercado financeiro, a gente tem alguns padrões de movimentação. Essa aqui é uma movimentação padrão de alta, onde a gente vê aquilo que eu expliquei para vocês, as quebras de estrutura, tá? Todas essas linhas pretas são quebras de estrutura, reafirmando e renovando as máximas, ou seja, é um padrão de fundos ascendentes. Então, essas consecutivas quebras de estrutura fazem o preço movimentar cada vez mais alto. E o que mudaria essa estrutura de preço e faria a gente falar, não, agora a gente está numa movimentação de baixa? Uma quebra dessa estrutura, tá? Então, isso aqui, tá? É uma quebra de estrutura que muda a configuração do movimento e você tem que procurar pontos de short. E é óbvio, o mercado não funciona assim. Na prática, você vai ter que procurar pontos de interesse em tempos gráficos menores, procurar oportunidades de operação, e é isso que a gente vai mostrar agora na prática, tá? Então, eu vou mostrar aqui no meu computador. Esse aqui é o gráfico de uma moeda, e esse gráfico reflete o preço dela. Essa moeda foi a que eu fiz 12 mil reais nesses últimos dias, eu vou mostrar para vocês essa operação, mas para isso a gente precisa fazer uma análise profunda logo de cara. O primeiro gráfico que a gente gosta de olhar é o gráfico semanal. Por quê? Ora, se a gente está falando dos candles, que representam a movimentação do preço, a gente está falando de observar todos os tempos gráficos de uma vez só. Então, o que eu quero dizer ao analisar o gráfico semanal é que você tem que ver o gráfico de mais relevância, porque o semanal ele vai resumir vários dias em um candle só. Então, cada candle desse aqui são 7 dias. Esse candle aqui, tá? Eu sei que eu desenho mal pra cacete, por isso que eu sou trader e não desenhista. Esse candle aqui, ele mostra uma movimentação de alta. E ele é muito mais relevante do que um candle de 1 minuto. Por quê? Ele mostra que foram 7 dias seguidos mostrando uma movimentação de alta. Então, isso aqui vai ser muito forte e é por isso que a gente começa a nossa análise no tempo gráfico semanal. Eu diria que o tempo gráfico mais importante é o semanal. E dentro desse tempo gráfico, a gente pode analisar uma simples estrutura de mercado, que é uma estrutura de alta. Como assim, Vini? É claro, a gente tem esse topo aqui que foi muito respeitado, mas a gente viu que o gráfico fez fundos ascendentes. Então a movimentação desse mercado, dessa moeda no caso, é de alta. Então a gente consegue perceber isso e aí a gente começa a traçar os principais pontos de interesse. E é isso que eu quero que vocês consigam entender e identificar, tá? Então, primeira coisa que a gente identificou. Número 1,
fluxo de alta no tempo gráfico diário. Vamos voltar para o gráfico. Identificado isso, no gráfico semanal, perdão, a gente vai entender o quê? Porra, quais são os pontos de interesse? Aonde o preço reagiu com força? Aonde a gente viu movimentação de alta relevante? A gente vai ver alguns pontos de interesse. E aí eu vou apresentar para vocês dois conceitos, que são os blocos de ordens e os Fair Value Gaps. Vini, eu não entendi. Pessoal, isso aqui não é um curso completo, não é uma comunidade. Isso aqui é uma simples aula. Se você não entendeu, parabéns, você está no caminho certo, tá? E se você entendeu, melhor ainda, tá? Então, a gente entendeu que o fluxo é de alta. Agora a gente vai identificar os pontos de interesse. O que são os pontos de interesse? São pontos onde o preço deixa claro que exerce uma força muito grande ali, tá? São pontos de forte movimentação. Primeiro, a gente vai determinar esse ponto de interesse aqui como order block, tá? Por que isso aqui é um order block, tá? É um bloco de ordens comprador. Você percebe que quando o preço tocou ali, ele foi muito forte. Por isso a gente vai colocar em azulzinho aqui, tá? Fora isso, a gente vai ter o outro order block aqui, o comprador, que é esse daqui. E quando o preço bater nesse tipo de região, o que a gente faz? A gente procura pontos de compra. Porque dentro dessa região tende a ter muito comprador. E é isso que o institucional faz. Ele tem zonas de compra. Então, por exemplo, essa movimentação aqui. O institucional comprou aqui, o mercado subiu. Depois ele manipulou nessa movimentação de baixa, até pegar nesse ponto de interesse e ele pegar mais uma pernada de alta. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer entender a manipulação no mercado, a gente quer estar a favor disso. Então, pontos de interesse de compra, a gente já determinou aqui os principais order blocks, os blocos de ordens. E agora a gente vai para o segundo tipo de ponto de interesse. E agora eu preciso que você preste muita atenção. Existe um conceito chamado FVG ou Fair Value Gap, tá? O que é Fair Value? É valor justo. O que seria um valor justo de uma coisa? Ora, vamos pensar num carro, numa Porsche. Ora, o valor justo de uma Porsche é, hoje em dia, sei lá, R$1 milhão. Então, vou botar aqui, R$1 milhão. Se essa Porsche do nada vale 2 milhões, tem um gap do cacete aqui de R$1 milhão, né? Esse aqui é o gap entre um preço e outro da Porsche. E o que ela tende a fazer ao longo do tempo? Ela tende a voltar ao preço justo. É uma reversão à média. Então, é provável que ela faça o quê? Pernada de alta, o preço explodiu, e depois ela mitiga. Você vê isso em qualquer mercado. Se você for olhar o gráfico do ouro, o ouro faz isso. Se você for olhar o petróleo faz isso. Se você for olhar o gráfico de Magazine Luiza, ela faz isso. Todo fucking gráfico faz isso. Volta pro Fair Value Gap, que é o quê? O gap do valor justo, e sobe, tá? É claro, pode respeitar o Fair Value Gap e continuar caindo, tá? E eu vou explicar para vocês como não cair nessas armadilhas. Então, nesse caso aqui de LDO, vamos identificar o Fair Value Gap. Número 1, esse aqui, tá? Eu vou botar dessa forma, depois eu vou pintar isso aqui melhor, mas esse é o Fair Value Gap, ou seja, esse é o intervalo onde o preço vai tender a estabilizar. E olha que fucking perfeição! O preço estabilizou exatamente aonde? E não sou eu que estou inventando isso, tá? Isso é o gráfico que diz, isso é o algoritmo do mercado. O preço respeitou exatamente o Fair Value Gap. Entenda o que está por trás. Assim, não seja manipulado. Não vire sardinha no mercado. Não lote o seu gráfico de indicador. Olha isso. O preço movimentou para cima, ou seja, o institucional comprou. Depois o institucional vendeu até chegar no preço justo, ou seja, ele liquidava as sardinhas enquanto ele fazia dinheiro. E depois engatou mais uma pernada de alta. E essa pernada de alta criou outro Fair Value Gap, que é esse aqui. O gráfico semanal respeitou esse Fair Value Gap nessa mitigação e subiu. Agora ele está em outro Fair Value Gap. Já testou 1, 2, 3, 4 vezes. Ele pode cair mais. Na minha visão, os Fair Value Gaps tendem a ser respeitados pelo menos até 50%. Então há sim a probabilidade de LDO devolver um pouco mais da pernada, tá? Isso é estatístico, tá? Eu não trabalho com achismo, tá? Eu não olho para fundamento de moeda, eu olho para o gráfico, tá? E agora a gente desceu o tempo gráfico, veio para o diário. E você percebe que a mesma movimentação que o semanal faz, o diário também faz. E é por isso que a gente fala de day trade aqui. Porque se você for olhar, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, você também vai ter oportunidade. Se você tratar o gráfico de 5 minutos como semanal, você vai encontrar oportunidade. E é por isso que a gente fez 20 mil com day trade essa semana, tá? Justamente por tratar os tempos gráficos menores como ponto de oportunidade também. E nesse caso aqui, a gente consegue identificar mais coisa boa ainda. Perceba, esse aqui é o gráfico diário de LDO. A gente consegue observar outro Fair Value Gap, que ele sim já foi preenchido em 50%. Ou seja, a LDO já conseguiu capturar a liquidez onde tinha. Então, vamos tentar identificar o fluxo da moeda. Ela respeitou os dois Fair Value Gaps, ou seja, se estabeleceu abaixo, acima das mínimas, e aqui ela respeitou esse Fair Value Gap e voltou a subir, então o fluxo dela é de alta. A gente deve procurar por longos, tá? Passo número 1 feito, tá? Então, a gente vai fazer o que aqui agora, tá? Eu vou botar em amarelo uma caixinha, e aqui eu vou escrever o seguinte, FVG semanal, que é o semanal mesmo, tá? Ah, Vini, por que você fez isso? Para nos tempos gráficos menores isso me auxiliar, tá? E agora eu vou botar o do diário aqui. Então, o que a gente fez? A gente analisou no tempo gráfico semanal e no diário e percebeu que essa moeda acabou de passar por uma forte captura de liquidez. Ela capturou no principal ponto de equilíbrio, aonde ela neutralizaria as operações vendedoras e o institucional voltaria a entrar.
Ou seja, a gente estaria em tese no ponto de compra. Mas para isso, não adianta sair comprando. A gente tem que procurar, em tempos gráficos menores, possíveis oportunidades. Por isso que a gente vem, por exemplo, para o de 4 horas. E no de 4 horas a gente percebe assim, opa. Aqui tem ponto vendedor. A gente tem um ponto importante de venda. Esse breaker block aqui, tá? Aqui fica melhor. Ó. O que é um breaker block? Mais um conceito para tu gravar aí. O que é um order block? É um bloco de compra ou de venda. É realmente um bloco, uma região de rejeição de preço. Enquanto um breaker block é um bloco que era de venda e virou compra ou vice-versa. Nesse caso aqui, perceba, o preço usou essa região como impulsão para subir e agora usou como cair. Então, a gente vai representar isso aqui e vai botar o rosinha. Rosinha. Por quê? Ele representa uma região de rejeição. Ou seja, o ideal seria a gente pegar operações compradas até essa região de rejeição. Porque a gente também não quer prever o que o mercado vai fazer. A gente quer pegar a movimentação pequena. E essas movimentações provém muito lucro pra gente, justamente por a gente usar o controle de risco da maneira correta. Descemos pro tempo gráfico de 1 hora, que a gente consegue observar mais coisa, tá? Perceba, tá? Perceba. O preço subiu forte aqui, conseguiu quebrar essas máximas, ou seja, isso aqui é a tal da quebra de estrutura que eu falei pra vocês, tá? Isso aqui é a quebra de estrutura, B-O-S, Break of Structure. Essa quebra de estrutura. E a partir dessa quebra de estrutura, a gente tem o quê? Uma nova referência. Qual é essa nova referência? É uma zona de venda e uma zona de compra. E é esse o ponto onde eu quero chegar. Vamos retomar tudo que a gente fez, tá? Eu te desafio a achar um guruzinho que em curso vendido por ele ensina o que eu estou te ensinando aqui de graça. Primeira coisa, viés semanal. Eu mostrei os principais pontos de interesse no gráfico semanal, ou seja, botar aqui pós mais fluxo. Porque a gente identificou os principais pontos de interesse e entendeu o fluxo do mercado, que é de alta. 2. Pontos de interesse do diário. E agora o que a gente faz? Essa é a parte mais importante, sabe por quê? Olhar o diário e presumir o que vai acontecer é até mais fácil do que isso. O que você tem que fazer agora? E eu demorei muito tempo para entender isso aqui, tá? Você tem que procurar referência que te possibilitem entradas. Ou seja, referência com entrada. Que é o que eu vou te mostrar agora, tá? Ah, Vini, é muito conteúdo para mim. Parabéns, é para isso mesmo, tá? Vamos mostrar essas referências e as possíveis entradas que elas fornecem. Bora pra tela. Perceba, quebrou a estrutura, então o que a gente faz? A gente renova a nossa referência. E foi aí que a gente fez a operação, tá? O gráfico, no momento que a gente estava analisando o mercado, estava assim, tá? Mais ou menos, tá? Então a nossa referência é puxar da mínima até a máxima, e a partir dessas referências, a gente procura ponto de entrada e de venda, de compra e de venda, tá? Então, a gente diminuiu mais ainda a referência. Número 1, a gente entendeu que é para comprar. Não é para ficar vendendo que está subindo, senão você está tentando pegar uma faca caindo. Vai dar merda, você vai se cortar. Então, agora a gente vai procurar uma referência dentro dos tempos gráficos menores. A gente vai traçar as referências de compra, aqui, botar em azul, todos os pontos de compra, outro bloco de ordens. Eu tracei as referências de compra e a partir dessas referências eu procurei oportunidade de entrada. Então, qual foi a operação que vingou? Deixa eu botar aqui no replay para vocês entenderem. Foi em live da comunidade que eu montei isso, tá? O preço pegou nessa região que era de compra, eu abri um long aqui com o alvo. O alvo era aqui, tá? Então, a gente procurou pontos de entrada dentro de uma referência pequena. E deixa eu te explicar o que significa essa referência. Eu tracei do topo, do fundo até o topo, e daí eu dividi o preço em duas regiões. Região de compra e a região de venda. Ou seja, essa aqui é a zona. Eu vou botar aqui, essa é a zona que o preço está caro, e essa aqui é a zona de desconto, onde o preço está barato. Se a gente quer comprar algo, a gente quer comprar o mais barato possível. Portanto, devemos procurar pontos de compra dentro da zona de desconto. Porque o que o varejo faria? Subiu, é hora de comprar. Tá? Então o cara entra nessa quebra de estrutura aqui, com o alvo lá nas alturas e o stop aqui, abaixo da última mínima, tá? O que acontece? Ele tomou o stop e perdeu dinheiro, tá? O que eu fiz? Eu entrei numa zona de desconto procurando uma simetria boa. A simetria dessa operação era de 10 para 1, tá? E eu podia muito bem mentir aqui, falar assim, bateu o meu alvo, eu botei meu alvo ali. Não, eu errei o alvo. E essa é a grande questão dessa metodologia. O melhor vai ganhar dinheiro, mas o pior também vai ganhar dinheiro. Porque o que eu mais já vi na internet é um monte de gente vendendo estratégia, vendendo solução, que só funciona para meia dúzia de pessoas. Isso aqui funciona para todo mundo. Conforme a operação foi se desdobrando, e eu estava ao vivo junto com os alunos e eles acompanharam isso, eu fui identificando pontos de interesse que pudessem atrapalhar a operação. O primeiro ponto de interesse, são os interesses vendedores, que a gente vai falar agora, é esse aqui, que é de venda, para não conflitar com o que a gente tinha falado que ia ser antes. Esse é o ponto de venda também. Ou seja, eu tinha botado o alvo no ponto de venda mais ganancioso de todos, tá? Esse aqui é outro. Esse aqui era o Fair Value Gap, ou seja, uma região que provavelmente seria retocada. E conforme o trade foi se desdobrando, vocês vão ver aqui agora, ó, movimentação fez a seguinte movimentação, tá? E o que eu observei nessa hora? Porra, o preço está nos 50%, a zona de equilíbrio, né? E geralmente quando baixa nos 50%, o preço tende a lateralizar um pouco.
Por quê? É uma zona de congestão, é uma zona de muito conflito comprador e vendedor. E eu já estava pensando em finalizar. Então o que a gente fez foi pegar os 50% desse Fibonacci aqui, jogar o alvo lá, tá? Eu acabei finalizando até antes o trade. Mas olha que doideira. Pegou aonde? Nos 50% e voltou a cair, tá? Caiu e vai devolver tudo e vai até estopar. Ó. Se a gente tivesse deixado o alvo lá em cima, a gente teria tomado stop, tá? Por quê? Eu fui flexível. Eu pude acompanhar a movimentação. E ontem, tá? Ontem, que é nessa região aqui amarela, é o Fair Value Gap do gráfico diário, que tá aqui em laranjinha. Ou seja, deu outro ponto de entrada. Todo fucking santo dia tem oportunidade. Ontem era sábado. Você podia estar vendo essas oportunidades. Essa aqui é uma análise simples. Ah, Vini, tá muito conteúdo. Irmão, a confusão é o primeiro passo para o entendimento, tá? Agradeça aos céus por você estar podendo ver isso aqui, porque há anos atrás eu gostaria de ter visto isso aqui, tá?